Se eu trabalho hoje em trocando meu tempo por pecúnia, então amanhã não vai haver continuidade do meu esforço, da minha energia e do meu tempo que eu investi agora. Você entende? É diferente da elite consciente, que pensa em jogos infinitos. Se ela constrói um livro agora, esse livro vai gerar valor daqui a 5 ou 10 anos. Então é um jogo infinito. Então são duas formas de pensamento. Tem um pensamento que ele vai de frente com uma barreira, de frente com a barreira. Se eu comprar um carro agora, por exemplo, em busca de validação social rápida, é isso que o pensamento comum faz. Ele busca normalmente validação rápida. Então, há esse pensamento de consumo, não há um pensamento estratégico baseado em visão, direção e propósito de longo prazo. Você entende? Então, um pensamento de operário é baseado em esforço. Ele constrói uma parede agora, mas se amanhã ele não voltar, a obra para. Não há continuidade. Você entende? A elite consciente, ela pensa numa catedral inteira. Então ela vai somando cada tijolo no à medida que ela vai utilizando o seu tempo para a construção de ativos que vão gerar renda no futuro. Então, a elite consciente, ela tem esse pensamento estratégico e uma visão de longo prazo, que é basicamente dividida em três segmentos. Eu tenho uma visão de curto prazo, normalmente de 0 a 12 meses. Dentro dessa visão existe a agilidade, existe os ajustes para que as falhas que aconteçam no início não sejam encontradas quando a estrutura tiver com uma massa de clientes. E se ela tiver com essa massa de clientes, muitos clientes, a estrutura precisa estar com uma robustez muito eficaz para suportar isso. Você entende? Então, já ajustes no início dessa visão de longo prazo da construção de máquinas de valor é necessário para que essas falhas não sejam encontradas quando a estrutura for muito exigida pela quantidade de clientes que virão até ela. Você entende? Então, eu tenho agilidade, tenho os ajustes, eu tenho a organização do meu sistema, da linguagem que eu vou impor a esse sistema, a organização das cores, se é minimalista, se é a CIMED, por exemplo, que é amarelo, se é o Nubank, que é roxo. Então eu tenho essa organização para poder ocupar espaço no terreno mental das pessoas. Então, nesse início, a ideia é ocupar espaço no terreno mental das pessoas, antes de eu tentar construir e ter essa estrutura de valor dentro da sociedade. Eu tenho que pensar no ganho do espaço mental. Porque ninguém vai comprar, ou melhor dizendo, ninguém vai ter confiança para passar o cartão, abrir a carteira para comprar um produto de uma marca que ela não conhece, que ainda não ocupou espaço na mente dela. É mais fácil alguém chegar num shopping e reconhecer uma marca que tem um peso simbólico que já traz uma confiança natural para essa pessoa. Então é mais fácil para ela comprar dessa marca. É mais fácil você chegar no supermercado e comprar uma Coca-Cola do que você comprar um refrigerante de uma marca nova que surgiu recentemente. Você entende? Então, uma das estratégias que as marcas fazem é isso, é de ocupar esse espaço mental, não só isso, territorial também. Quanto mais uma marca ela tem contato com o cliente em diversos lugares e que esses lugares sejam próximos da pessoa, que a pessoa não tenha que
demandar muita energia e tempo para encontrar esse produto. Então, se você sair num supermercado da esquina e tiver aquela marca, um sabão IP, por exemplo. Se você sair no supermercado da esquina e tiver esse sabão, o produto vai ser mais consumido nessa esteira final. Você entende? Então as grandes e maiores empresas fazem essas estratégias de ocupar espaço no campo mental, psicológico das pessoas. Por isso que elas investem pesado em propagandas, em anúncios, e também ocupar o máximo em quantidade e qualidade também de espaço territorial, facilidade para encontrar um produto de uma determinada marca. A Apple, por exemplo, de Steve Jobs, abriu mão no início de ter essa produção em massa de variados produtos dentro do seu ecossistema para justamente canalizar a sua energia num produto perfeito. Então, isso moldou a cultura do mercado mundial. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem que você vai observar e fazer uma comparação entre algumas moedas de troca, como o homem da urgência e o homem da direção atuam dentro desses contextos. Quando a gente observa a moeda de troca do homem da urgência, ele tende a trocar o tempo por dinheiro. Um homem que tem direção, ele gera valor, constrói ativos e aí ela constrói essas máquinas que são ímãs de riqueza. A busca principal do homem da urgência é o alívio e o conforto. O homem da direção é construir essa soberania e impacto cultural, social, impacto financeiro. Quando nós pensamos na reação à crise, o homem da urgência, ele age com desespero e paralisia, porque aquilo tudo para ele é um imprevisto. Tudo que vem no futuro para ele não tem controle sobre isso. Não quer dizer que o homem da direção ele tem 100% do controle. Não, mas como ele age de forma intencional nas suas ações, ele meio que tem esses contextos de forma previsível dentro do seu campo de visão. Então, o homem da direção, ele pratica esse ajuste de rota e criação de oportunidades. Ou ele muda a forma como essas oportunidades chegam na sociedade, na cultura. A visão de sucesso do homem da urgência é um pensamento do status imediato. Por isso que ele tem essa tendência de consumo rápido, de gasto financeiro. Não tem paciência estratégica, entende? Então ele normalmente está buscando uma validação rápida das pessoas. O homem da direção não, ele pensa em continuidade daquilo que ele está construindo, por isso ele investe para que a sua família possa aprender os mecanismos de funcionamento dos seus sistemas e também gerar impacto cultural através do valor que ele gera para a sociedade. Na prática da construção de riqueza, a gente observa que cada projeto ou construção de ativos, ele tem uma influência e uma certa previsibilidade do que vai acontecer dentro do ecossistema maior. O operário que trabalha pelo esforço no curto prazo, ele não pensa nisso. Ele normalmente nem pensa no próximo mês ou no próximo ano. O arquiteto que pensa em arquitetura de sistemas, ele entende que as coisas que ele faz, que vão sendo somadas dentro dessa estrutura, vai trazer uma consolidação maior no futuro para que essa empresa possa ter uma certa segurança familiar, uma segurança de perpetuidade. Então ele pensa em perpetuidade. Então, à medida que o tempo passa, você percebe que uma marca grande, ela adquire cada vez mais robustez.
E essa robustez permite que o market share, a participação do mercado da empresa, consiga trazer uma certa proteção para ela mesma contra os pequenos negócios que surgem. Então, essa participação do mercado permite que a empresa consiga ter um custo unitário de produto menor, porque a empresa está em muitos lugares ao mesmo tempo e tem uma demanda cada vez maior. Então, a oferta dela pode adquirir uma compatibilidade melhor para esses clientes, visto que toda empresa busca um número cada vez maior de clientes. E uma empresa grande que consegue isso, ela vai conseguir também reduzir até certo ponto essa margem de lucro, dependendo da empresa. Se ela está num processo de crescimento, de expansão, normalmente isso acontece, elas abrem mão até de um custo marginal alto para que elas possam ocupar esse território mental de forma mais rápida, tá? Entrar no inconsciente coletivo, como a gente chama. A elite consciente tem essa visão de longo prazo, de construção da catedral. É aquela história. Tinha dois homens construindo uma estrutura. E aí passou uma pessoa e perguntou para um homem: o que você está fazendo aí? Aí o homem falou: eu estou colocando tijolo sobre tijolo. Certo? Você percebe como isso não traz uma visão de que ele está construindo algo maior, mas que cria de certa forma uma barreira? Aí esse homem passou outra vez e perguntou ao outro pedreiro: o que você está fazendo aí? E ele falou: eu estou construindo uma catedral. Você percebe como essa visão, ela tira essa barreira de tijolo sobre tijolo e abre espaço para um pensamento de longo prazo, um pensamento de construção de uma estrutura mais sólida, mais robusta? Você percebe? Então, é esse pensamento. Essa catedral financeira não acontece de uma vez. Existem fases, existe uma fase de fundação. A fundação é a fase talvez mais importante, porque sem ela, quando essa estrutura tiver grande, se é que ela vai crescer, ela permite um suporte emocional, um suporte financeiro, um suporte desse capital simbólico, do peso simbólico, né, que a marca adquire com o tempo. Então, assim, essa estrutura essa fase de fundação, na verdade, é uma fase em que há um processo intenso de criação de ativos que garantam que a empresa adquira esse fluxo de caixa que possa intermediar o seu crescimento futuro. Intermediar essa segunda fase, que é a fase de expansão, é uma fase de estruturação. Nessa fase de expansão, há a consolidação desses ativos, há a consolidação da narrativa do movimento. Se essa marca, ela também carrega um movimento junto a si. A fase final é a fase de acabamento. É uma fase em que há essa construção do legado, do propósito. Existe um pensamento para deixar o conhecimento com os familiares, para causar esse impacto cultural. É a fase de legado. E é uma fase também de pensar na liberdade real que toda essa construção vai proporcionar para a pessoa. Um arquiteto precisa ter essa paciência brutal, algo que até parece meio maluco. Por isso que esses caras são chamados mesmo de maluco no início, né? Ou loucos. Porque muitas vezes, durante esse processo de fundação, que é essa primeira etapa, eles passarão por um processo de construção que é invisível para outras pessoas. As pessoas não veem os ativos, não veem a marca, não veem esse peso simbólico, porque é uma fase de maturação. Eu costumo dizer que é o momento em que a semente ainda está debaixo da terra. Mas ninguém para
O homem que teve o seu propósito revelado. Ninguém para. É a mesma lógica de que ninguém para o crescimento de uma árvore. Quem é que para o crescer de uma árvore? Para você parar isso, para você parar um movimento, você tem que parar Deus, tem que mudar a estrutura de Deus, tem que mudar a natureza, tem que parar a natureza. Você entende? Então, esse pensamento de longo prazo exige essa paciência brutal desses arquitetos. E eles sabem disso. Por isso que eles aceitam pagar esse preço da paciência estratégica e da visão de longo prazo. O pensamento da elite consciente, ele é necessariamente de longo prazo. Ele pensa em décadas, em gerações, em perpetuidade, continuidade, construção de um legado. Então, faz sentido quando ele passa de uma visão de ativos que atraem apenas o capital financeiro e passa para uma visão de construção de valor simbólico e cultural, tá? Então ele não pensa apenas no lucro trimestral com seus produtos que esse movimento está extraindo para ele, mas ele começa a pensar na perpetuidade através das gerações da sua marca. Então, isso é importante porque a gente pensa em construir uma marca que adquira um valor intrínseco, adquira um peso simbólico dentro da sociedade, não apenas uma marca que lucra através de seus produtos. Você entende? Então, uma marca forte é uma marca que, mesmo sem ela ter produto, mas ela tem um valor intrínseco a ela mesma. Só pelo fato dela existir, só pelo fato dela carregar esse peso simbólico. Quando eu falo peso simbólico, eu estou falando em autoridade, eu estou falando talvez em questões relacionais, tá? Então o segredo é chegar num ponto em que todo esse capital acumulado ao longo do tempo em silêncio, questão financeira, questão intelectual, questões relacionais, o network que foi feito durante todo esse processo de solidificação da marca, é que eles comecem a trabalhar e fortalecer entre si. No longo prazo, a estrutura deve ser capaz de operar sozinha, sem necessariamente a presença do arquiteto. É onde a gente entra com o conceito de riqueza multigeracional. Existe uma preparação sucessória para que essa marca possa ser passada para familiares ou para terceiros que estejam diretamente vinculados a ela, que possam continuar esse legado e o propósito e que ela possa trazer, extrair valor através de seus produtos e essa liberdade real para os seus dependentes.